Olá, queridos amados irmãos, que a paz e a alegria do Senhor esteja em vossos corações, sejam todos muito bem-vindos. E que alegria poder, então, acolher a cada um de vocês aqui nesse nosso canal do YouTube, para juntos, então, nos alimentar da Sagrada Escritura, a Palavra de Deus. E chegamos, então, a essa sexta-feira, dia 18 de maio de 2018, estamos finalizando a 7ª semana da Páscoa. E o Evangelho de hoje proposto pela liturgia, o Evangelho de São João, capítulo 21, versículos de 15 a 19, que vai nos narrar o seguinte. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Cuida dos meus cordeiros. E disse-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque lhe perguntou pela terceira vez se o amava, e respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe: Cuida das minhas ovelhas. Em verdade vos digo, quando eras jovem, tu mesmo amarravas teu cinto e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás mãos, e o outro te amarrará pela cintura e te levará para onde não queres ir. Disse isso para dar a entender com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, 7ª semana da Páscoa, caminhando aí para o finalzinho desse tempo chamado Pascal, nós somos então convidados pela liturgia de hoje a poder renovar a nossa fé nesse Deus de amor que também nos convida a amá-lo, que nos convida a fazermos a experiência do amor. E para isso, muitas vezes, nós então precisamos abdicar, abrir mão de tantas coisas que nos afastam e nos impede de poder então alcançar esse nosso objetivo, essa nossa meta. Jesus então, no Evangelho de hoje, como nós acabamos de ouvir, ele se dirige para a figura de Pedro e pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Tu sabes, Senhor, que eu te amo. E assim pergunta pela segunda, terceira vez, onde Pedro então fica triste, porque ele havia perguntado 3 vezes. Mas se nós então voltarmos um pouquinho o Evangelho, nós vamos ver que também Pedro negou Jesus por 3 vezes. Então, essa tríplice pergunta de Jesus acerca do amor de Pedro para com ele, não é algo onde Jesus então está pegando no pé de Pedro, está cobrando Pedro, não. Jesus está lhe oferecendo a cura para Pedro. Porque Pedro, ao negar Jesus, demonstrou que não conseguiu atingir o amor a qual o Pai, então, ele pede a cada um de nós, enquanto cristãos e cristãs, que é o amor ágape, a doação, essa entrega. Esse é o amor a qual nós somos chamados a amar. E não esse amor limitado que está mais relacionado com um sentimento, coisa de momento. Então, é preciso, de fato, crescer no amor para com Cristo, para que nós possamos reconhecê-lo como o Senhor da nossa vida. E somente assim estaremos, então, vivendo o grande mandamento que Ele nos deixou e permanecendo no seu amor. E assim, feito a experiência do amor de Deus, Pedro pode, então, agora pregar, anunciar aos 4 continentes, 4 cantos do mundo, que Jesus é o Senhor, que Jesus vive
e está presente no meio de nós. É o que nós ouvimos então nesse evangelho de hoje. Pedro, que é convidado a poder então crescer no amor, e assim também a cada um de nós. Crescer nesse amor a Deus e principalmente a esse Deus que está presente no irmão, marginalizado, excluído, está aí às margens da sociedade, nas drogas, no álcool, no abandono, na dor, no sofrimento. Quantos irmãos estão aí nas ruas passando por necessidades? Estamos aí nos aproximando já dessa época onde então a temperatura cai, garoa, o frio vem, onde nós somos convidados então a abrir o nosso coração e ajudar aquele nosso irmão que não tem um teto para poder então se abrigar, não tem uma cama para poder então dormir, muito menos um colchão para reclinar a sua cabeça. Podemos fazer algo, doando um agasalho, mas um agasalho bom, que sirva, né, ainda para uso. Porque muitas vezes nós queremos então dar para o irmão aquelas coisas rasgadas que nem nós mesmos usaríamos. Ora, se eu não uso, meu irmão também não pode usar. Se não serve para mim, também não serve para ele. Precisamos vencer essa mentalidade egoísta que predomina, impera, infelizmente, em nossas comunidades. Quantas vezes nós lançamos campanha nas nossas comunidades, paróquias, para ajudar os nossos irmãos, e as pessoas na hora de doar, doam coisas que já não têm condições de uso. Ou seja, acham que, lá na igreja eles dão um jeito. Não, nós só entregamos para os nossos irmãos aquilo que realmente tem condições de uso, que eu mesmo usaria. Porque o meu irmão, ele é a imagem e semelhança de Deus. Então é preciso aquecer os nossos corações para que nós possamos aquecer tantos irmãos que estão aí debaixo dos viadutos, esperando por um auxílio, um cobertor, um agasalho, um cachecol, um gorro, para que assim não tenhamos aí tantas pessoas morrendo de frio nas nossas ruas. Tudo isso, meus queridos amados irmãos, é sinal do amor de Deus manifestado na vida de cada um de nós. Tudo isso é sinal que nós crescemos no amor e vamos além daquilo que a sociedade então nos aponta. Vamos fazer o nosso algo a mais, ajudando o nosso irmão, ajudando o nosso próximo. E assim, podemos então olhar para um exemplo de pessoa que perseverou nos caminhos do Senhor, foi fiel a Deus. Paulo, cuja primeira leitura de hoje nos narra. Hoje, então, nós temos um diálogo do rei, que pela visita do rei Agripa e Berenice, a sua esposa, quando chegam a Cesareia, eles vão cumprimentar Festo, que então logo vai contar o caso de Paulo. Que Paulo então foi entregue pelos judeus, e que então os judeus queriam que Festo condenasse Paulo à morte, mas ele disse que não poderia fazê-lo sem antes confrontar ambas as partes, colocar os dois juntos. E foi o que fizera, e nós ouvimos ontem o desfecho dessa história, aquela confusão, aquele conflito. E ali seguindo adiante, Paulo, como nós ouvimos no dia de ontem, no finalzinho da primeira leitura, Deus então vai falar para ele dar testemunho dele lá em Roma. E Paulo, ele que é um missionário inteligente, ele então, quando lhe é oferecido ser julgado em Jerusalém, ele diz não. Por ser então de cidadania romana, ele pede para que seja julgado por César, lá em Roma. Ou seja, ele toma-se a atitude para poder ser levado a Roma e ali testemunhar a ressurreição de Cristo. Olha que inteligência de Paulo, que não se prendeu, Senhor, porque você me abandonou, porque isso que é na minha vida, porque aquilo outro, não. Ele olhou para essa adversidade e tirou ali algo, ou seja, extraiu algo bom dessa situação.
e pôde então ali depois ser levado para Roma e ali dar testemunho de Jesus Cristo também. Então é exemplo para nós que muitas vezes paramos diante dos problemas, murmurando, reclamando e até brigando com Deus. E com isso deixamos então de aprender cada vez mais com essas adversidades que vão surgindo na vida, seja ela qual for. Sempre podemos extrair algo de bom. E ser cristão é isso, é você fazer a diferença. Aquilo que aparentemente é uma desgraça, você torna em graça. Não que nós façamos, mas é Deus que age e faz em nós. E assim, meus queridos amados irmãos, poderemos dar testemunho desse Deus de amor, assim como Deus deu Paulo lá em Roma. Também podemos fazer, seguir, imitar o seu exemplo, para que com o salmista nós possamos então contemplar esse Deus que pôs o seu trono lá nos céus e quer elevar a cada um de nós. Mas para que isso se concretize, é preciso que nós cresçamos enquanto seres humanos, para que assim possamos então ser elevados à glória de Deus. Como celebramos no domingo passado a solenidade da Ascensão do Senhor, também nós queremos ascender através do nosso irmão Jesus Cristo, que nos ensinou o caminho, e que nós pedimos então a intercessão de Maria Santíssima, sua mãe, que ela também nos ajude a podermos viver e colocar em prática todos os ensinamentos do seu Filho Jesus, e que o Espírito Santo de Deus seja hoje e sempre a nossa força, e nos comune com seus dons, carismas, para que nós possamos colocar tudo isso a serviço do reino de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido amado irmão, que faz parte dessa nossa grande família, esse nosso canal do YouTube. Acolha cada um de vocês com muita alegria. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, peço encarecidamente, é fácil, clique aqui embaixo em inscrever-se, você não paga nada por isso, né? E lembrando que se você já se inscreveu, não precisa clicar de novo não, porque é só uma vez que nós nos inscrevemos no canal, tá bom? Mas deixa aí o seu like, ative o seu sininho, para que você seja notificado dos vídeos que eu vou postando, e ajude-nos a compartilhar, divulgar esse canal, esse vídeo, para que o Evangelho de Cristo possa alcançar os corações de tantos irmãos dispersos pelo mundo afora. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo Antônio de Pádua, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês, até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Espero por você.